ao vivo, mais uma vez ao vivo com o Cine Tiozinho. E hoje eu vou falar sobre um filme muito querido para mim, um filme que marcou a minha infância, a minha adolescência, e eu amo esse filme até hoje. O filme O Feitiço de Áquila. Ele tem uma cara de sessão da tarde, mas o Cine Tiozinho é para isso mesmo, para a gente comentar filmes bem comerciais, mas que são maravilhosos, que trazem mensagens edificantes, que têm uma estética bacana, né, que mexem com o coração da gente, que mexem com o imaginário da gente. Né? É muito interessante, porque o diretor que fez esse filme, o Richard Donner, ele é o mesmo, gente, que dirigiu A Profecia, um filme de terror tremendamente assustador, realizado em 1976. Ele também dirigiu Superman, né? Quer dizer, ele tem essa questão com o metafísico, com o demoníaco, porque na Profecia tem toda uma trama demoníaca. Também existe essa trama demoníaca no Feitiço de Áquila. Não é um filme de terror, é um mix entre aventura e romance. Mas existe o pacto que o bispo faz com o diabo para separar o casal que se ama. E ele é um filme ele é bem envolvente, ele tem uma narrativa bem envolvente, mas eu vou falar dessa narrativa um pouquinho mais para frente. Eu gostaria que a Gi passasse o parecer dela. Oi, Antônio. Oi, Darlin. Sejam muito bem-vindos. Darlin, estou esperando as suas contribuições. A Darlin manja muito sobre esse filme. Boa noite, Antônio. Boa noite, Darlin. Boa noite, oficialmente, Silvia, não é? Estamos aqui para articularmos sobre mais um filme dos anos 80, né? Assistindo, eu falo, nossa, como eles são muito característicos. O ator que fez, né, o personagem do rapaz, o principal, me lembrou aquele filme Vivendo a Vida Doidado, não é esse o nome? Me Curtindo a Vida corrige. Doidado, o Matthew Broderick. Exatamente. Ele foi um fenômeno nos anos 80. Exatamente. E também me lembrou De Volta para o Futuro. E por que eu sempre comento quando a gente fala dos anos 80, né? Esse filme foi de 85, porque sempre tem um rapazinho nas tramas ou alguma mocinha com alguma questão, né? Isso é bem interessante. Então ele traz ali algumas questões, é um personagem que não deixa de ser cômico, né? Aquele mocinho, ele é muito divertido. Então, ele estava preso, aí depois ele sai, enfim, você fica preso ali, só que, claro, a trama, ela ganha depois, né, um novo olhar, ela tem uma mudança ali, não é só o foco do rapaz, tem a questão do amor, né, e um filme muito bem, vamos dizer que Sistema Feudal foi muito bem colocado, digamos, muito bem filmado. Eu gostei bastante, eu não sei se é a sua visão, Sil, mas eu achei muito interessante. Ele foi Eu muito bem amo. filmado, o cenário muito legal. Sim, sim. E eu queria trazer um pouquinho do Feitiço de Áquila, o ponto da psicanálise e da psicologia, que eu acho que é muito, muito interessante para a gente trazer, né? E aí o que me capturou bastante é o nome do filme, O Feitiço de Áquila. A E por que o tradução, né? Você prestou feitiço? atenção no título original? Que interessante. Fala um pouquinho sobre ele. Então, porque se fosse traduzido ao pé da letra, eu não vou falar em inglês, porque meu inglês é horroroso, vocês não merecem isso. Mas se fosse traduzir, né, corretamente, seria mulher, dama, falcão, né? E é o jeito que o Philip, né, chama a Isabeau, né, de mulher falcão. O que eu achei muito interessante, porque o Feitiço de Áquila, a tradução brasileira, ainda joga um véu de mistério. Que feitiço é esse? Né? Na hora que a gente pega o título original, a coisa já foi entregue para a gente, não tem mistério. A gente sabe que existe uma mulher que é falcão também. Né? Então, o filme parece que não tem muito interesse em criar um suspense. Né? Mas, e tem algo, é uma coisa jocosa o título, porque é o jeito que o Philip chama a Isabeau, é uma coisa entre eles, e como lacanianas, né? A coisa do nome, você dar o Pesa nome. muito. Exatamente. E me chamou a atenção o nome fetiche.
Porque é um termo que vem do francês, né? O ponto fetiche. Uhum. E aí você fala, nossa, o que tem a ver fetiche, encanto? Então é um ponto que, para a psicologia, para a psicanálise em especial, fetiche, gente, ele estaria no lugar do objeto sexual. Ele estaria, né, ali no lugar do vazio. E como esse filme, ele fala sobre isso? Porque são dois personagens ali, que um é um lobo e ela é um falcão, ou seja, durante o dia e durante a noite, eles não têm esse contato. Então é uma falta, é aquela questão do amor, nossa, um dia eu terei, né? Será que um dia eu terei? Então, fala muito sobre esse ponto da falta, da incompletude, dessa necessidade do outro. E que eu achei muito interessante também para poder dividir com vocês é que tem alguém, tem sempre um outro que os separa. Tem a questão da igreja, né, ali em volta, a questão da religião, que me remeteu a regras. Também tem a figura de um outro, que é um outro homem que falou: vocês não podem ficar juntos. E diante dessa não possibilidade, aí eu quero focar no olhar do outro, né? O que o outro diz que nós compramos? Quando a gente fala desse grande outro dentro da nossa vida, o que o outro diz? Né? Se você for traduzir ao pé da letra, nós somos falados antes do nascimento, isso é muito abordado em psicanálise, né? Olha, porque você é parecido com a mãe, é parecido com o pai, porque você é assim igual o seu avô, você pode isso, você não pode aquilo, e ali tem esse outro, essa figura deste outro olhar que traz esse elemento. Vocês não podem ficar juntos. E eles buscam, né, tirar realmente essas amarras que seria matar. E é muito interessante, claro, um filme muito antigo, a gente pode até falar do final, que no final é pontuado isso, né? Ele é aquela questão de olha para mim, olha para ela, olha para a gente. Uhum. Como se você falasse, olha, o seu olhar agora está em um outro patamar. Olha para a nossa decisão, que a gente fala muito em psicanálise, né? Você se responsabilizar pelas suas escolhas. Então, trazendo um pouquinho desse ponto, eu achei bem interessante, Não, dessa fantástico, impossibilidade. fantástico. E a questão do olhar também como existência. A gente passa a existir a partir do olhar do outro, né? E o bispo precisa olhar para eles, os dois, como seres humanos, para aquela situação se concretizar, para eles não se tornarem falcão, ela se tornar falcão durante o dia e ele se tornar lobo durante a noite. Não tem a ver com isso que você falou, mas eu acho importante também aqui ressaltar é que isso eu aprendi com o filme, eu não sabia. Mas pelo filme a gente fica sabendo que lobos e falcões são animais monogâmicos. Quer dizer, olha a sacada ainda do bispo. Quer dizer, ele coloca, ele escolhe, porque eles podiam virar lobos. Os dois podiam virar lobos em algum momento, à noite ou de dia, né? Ou Sim, os dois serem falcões. Não, nem isso o bispo deixou. Mas é a proximidade de uma possibilidade. Me parece mais um requinte de crueldade do bispo. sim. Que é aquele ponto de você não pode ficar junto, né? Uhum. E Realmente você marcado pela impossibilidade. Olha, a ajuda a desfazer o feitiço sobre o casal foi a maior provação que o Felipe teve que passar para se redimir com Deus. Eu acho esse personagem do Felipe interessantíssimo. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura narrativa. É que normalmente, em filmes que mostram uma história de amor, os protagonistas são um casal. E não acontece isso no Feitiço de Áquila. O protagonista é o Felipe. Né? O primeiro nome, inclusive, é o dele. Né? Mas por que ele é o protagonista? Porque é ele que toma as decisões. É ele que faz as coisas acontecerem. É ele que escuta lá o frade beberrão, o frei beberrão. É ele que tenta consertar a situação. É ele que alimenta o amor entre a Isabeau e o Navarre, né? Levando notícias. E às vezes
até floreando, né? Colocando informações, colocando palavras que eles não falaram. Eles sentem amor, mas eles deixaram de expressar esse amor por meio de palavras porque não tinha ninguém para traduzir, né? Não tinha ninguém para escutar. Aí a gente pode pensar na escuta psicanalítica. O Philip é quase que um analista ali, porque ele escuta as lamúrias, né, dos dois lados. E aí ele faz essa mediação. E é muito interessante perceber que não é o homem, né, do casal, né, que é o protagonista, nem a mulher. É um outro personagem, um personagem que está de fora e que faz de tudo para unir esse casal. Então, por aí, eu já acho que o Feitiço de Áquila tem uma estrutura narrativa diferente, né? Se a gente for pensar, eu até conversei sobre isso com a Darwin semana passada. Uma coisa que me incomoda muito no cinema comercial, Gi, é que eu acho que muitas vezes, além da grande previsibilidade do cinema comercial, a gente vê 10 minutos de filme e já sabe como vai terminar, eu acho que muitas vezes o cinema comercial ele reforça preconceitos. Ele reforça preconceitos contra homossexuais, contra mulheres mais velhas que se envolvem com jovens, contra pessoas divorciadas, enfim, de uma forma aparentemente inocente, né? O cinema comercial ele reforça o status quo. E é por isso que ele é comercial, porque ele tem que defender aquelas ideias engessadas na maioria. E o Feitiço de Áquila não faz isso. Eu aprecio esse tipo de filme comercial. Né? Ele não faz isso porque ele não reforça preconceitos. Muito pelo contrário, né? Existe uma crítica contra a igreja. Tá bom, né? Os bispos não saem fazendo pactos macabros, mas a gente sabe que tem muita podridão, né, na história das religiões. Então o filme coloca esse dedo na ferida. O Navarro é um homem valoroso, forte, corajoso, mas ele é um cara vingativo, ele quer sangue, né? O Philip, que é uma pessoa excelente, ele é um ladrão, ele é um mentiroso, né? Isso que é bonito, porque a gente, às vezes a gente tem a ilusão de que a pessoa que não bebe, que não fuma, que nunca pregou uma mentira, que nunca cometeu um ato errado, essa pessoa é perfeita, é maravilhosa. E é importante mostrar que às vezes uma pessoa está à margem da sociedade. Você pega o Frei, é um alcoólatra, né? E língua solta. O outro é mentiroso e ladrão. Mas eles são ótimas pessoas. E o Navar, que é aquele capitão, ex-capitão da guarda, aquele homem que está dentro da lei, bonitinho, ele é um cara rancoroso. Ele não é mau, mas ele é rancoroso. Então, os personagens não são chapados no Feitiço de Áquila, eles têm nuances, né? Eles têm seus defeitos e suas virtudes, eles têm seus conflitos, as suas dúvidas. Aí vem ao encontro o comentário da Darwin. Ajudar a desfazer o feitiço sobre o casal foi a maior aprovação que o Philip teve para passar a se redimir com Deus. Eu nem diria que foi uma aprovação, aquilo foi tão fácil, foi tão natural para ele, porque ele era bom, ele era heróico, né? Ele conseguiu fugir de Áquila. Eu achei muito interessante da sua fala, Sil, o ponto da escuta psicanalítica, falando do Felipe. Porque teve um momento, sim, vários momentos, que ele estava nessa outra cena, né? Fazendo as pontuações, em coisas que os dois não estavam enxergando. Isso é muito interessante. E na psicanálise a gente faz muito isso, né? Existe essa pontuação de falar, é isso aqui que você está me dizendo, essa questão da cura pela palavra. Né? E muito curioso que ele fala vários momentos do filme sobre a verdade. Ele tem aquele diálogo com Deus, falando, olha Deus, falar a verdade vale a pena. E aí trazendo um pouquinho, né? Quais são as verdades das pessoas? Né? Que muitas vezes você falou, olha, aquele bispo tá ali totalmente, teoricamente, dentro do que seria o socialmente aceito, né? A pessoa muito respeitada, mas qual é a verdade dele escondida por trás de tudo isso? E o outro que estava ali, né? Aquele outro bispo que acabou bebendo, esse que acabou, que o Felipe que roubava, enfim, como era de fato, como eles eram de fato.
Então, quais são essas armaduras, falando um pouquinho desse sistema feudal, né, daquela época, quais são essas armaduras que as pessoas têm, né? Então, muito interessante esse filme nesse ponto também, da escuta psicanalítica traduzindo, né? Sim. Pro lado de cá. Enquanto você está falando, eu estou procurando a lista de filmes do Richard Donner, né, para Sim, passar para a galera, né? Que eu falei da Profecia, eu falei do Superman, mas na verdade ele sim. fez vários filmes do Superman. Eu estou procurando aqui os filmes exatos e vou procurar Muito outros bem, também. Até o final da live eu passo isso para vocês. Não, mas combinado. Enquanto você procura, eu queria trazer aqui para vocês um trechinho de Lacan falando sobre o fetiche, né? Que ele fala assim, ó, o fetiche não é o falo, mas o véu por trás do que se deixa desenhar a possibilidade da sua presença escondida. O véu é aquele que mostra e aquele que esconde, como esse fetiche, né? O feitiço, a palavra fetiche como feitiço. O que te encanta? O que te captura? O que mostra e esconde? Que tem um pouquinho a ver com o que a gente está falando, né? Sobre as verdades de cada um, o que habita no seu inconsciente, o que habita por trás deste véu. é muito interessante quando você traz essa questão da verdade, qual é a verdade de cada um. Né? A verdade, né, da política, do governo de Áquila, é que o Filipe era um ladrão. Mas qual era a verdade do Filipe também? Que ele era um miserável, que ele precisava comer, que ele precisava sobreviver de alguma forma. Então, as verdades são muito subjetivas, são muito fragmentadas. Né? A verdade do bispo, ele era um monstro, mas a verdade do bispo é que ele não tolerava a vida sem a Isabeau. E ela se apaixona pelo capitão da guarda. Então, é muito interessante ver todas essas subjetividades, todas essas singularidades em cena. Exato, e dois cargos poderosos, né? Você tem ali um bispo e o chefe da guarda, ambos Sim. capturados por uma mulher, e bem nos 80 mesmo, né? Vamos falar ali de amor. É a Michelle Pfeiffer, não é isso? Lá, É, novinha, né? Linda, então aquela mulher ideal, né? Me lembrou muito a Princesa Diana, aquela mocinha loira, do olhinho claro, né? Linda, aquela literalmente a princesa, né? Que vai capturar os corações. E não é qualquer eu posição, até né, comentei gente? Não isso foi o naquela Felipe. nossa live, né, do Veludo Azul. Os anos 80 traz uma sexualidade muito nervosa, muito tensa, muito fetiche. Assim, não tem cena de sexo no Feitiço de Áquila, mas como ela acaricia os pelos do lobo, né? Aquela própria relação da mulher hipnotizando o lobo, aquilo é muito sexual, né? E tem essa potência. Os anos 80 trazem, né, essa potência da sexualidade fetiche. Sem dúvida. E também aquele contraponto, né? Não só esse ponto da sexualidade, mas aquela mocinha frágil, de ó, né? Em todos os personagens. Até falando um pouquinho de Veludo Azul, que a gente conversou, tem esse contraponto, né? A mocinha e não. Tem esse Sim. lado da mulher poderoso. Não, outra coisa que eu acho muito interessante é ela se transformar num pássaro. Né? Ela não se transforma num pássaro qualquer, ela se transforma num falcão, que é uma ave de rapina, que é uma ave forte. Né? E eu fico pensando muito nessa questão da simbologia mesmo, né? Do alçar um voo. Né? Quer dizer, ela não consegue ficar ao lado do homem amado, mas de certa forma algo voa ainda dentro dela. Existe uma potência, um desejo de liberdade, um desejo de ir além. É linda aquela cena em que ela está despencando, em que o Felipe não consegue segurá-la e o sol bate em cima dela. Aquilo é Muito muito. interessante, né? E que ponto nós somos aprisionados pela nossa liberdade, né? O que nós achamos que para nós é a liberdade, ela podia estar livre, mas ela não estava feliz, né? O que realmente aprendia era esse sentimento. Ela queria, na verdade, se desprender, porque ela poderia muito bem ter sido lobo, né, gente? Poderia, por que não? Mas não, ela foi de fato
o pássaro, aquele que voa, aquele que busca uma liberdade que não tem. Porque a figura do pássaro nos remete muito à liberdade, né? E o voar, né? É uma coisa muito feminina, o voar, na minha opinião, porque nós somos muitas, as mulheres são muito mais caóticas, nós somos menos lineares, a nossa forma de pensamento é muito mais tortuosa, né? Inclusive, aprendemos isso. A lógica da psicanálise é feminina, porque a lógica do século XXI é uma lógica feminina, é a lógica do caos, do não linear, né? do não sequencial. E aí me faz pensar um pouco nisso, porque ela tem que ser o pássaro e não ele. Porque, querendo ou não, mesmo ela assustada, achando que o problema dela não tem solução, que ela vai morrer daquele jeito, ela tem a esperança muito mais aguçada do que o Navarro. Ela dá muito mais atenção ao Felipe. Ela está muito mais receptiva, muito mais aberta ao Felipe. Ela consegue voar. Ele consegue ser o lobo só. Forte, agressivo, mas assim, pés no chão. Uma coisa muito mais animal, eu acho. O pássaro tem Sim. algo, na simbologia do pássaro, tem algo de espiritual, tem algo de transcendental, que é muito feminino. Você falando sobre o ponto dela ter força, ter visão e por que não o ponto dela ter sido o lobo e ele, me fez lembrar a frase de Plauto, que o lobo é o lobo do homem, né? Então, um pouco dessa questão da sociedade. O homem ali, literalmente, o chefe da guarda, o homem que vai para a guerra e o homem que luta consigo mesmo e com suas próprias questões. E entre esse ponto da sociedade, né, aquela religião, tá todo mundo seguindo, mas o que será que é certo, o que será que é errado, o que é para cada um, o que realmente nos prende, o que realmente nos liberta. É um filme que tem muitas mensagens, nós podemos explorá-lo, né, de N formas. Claro que quem assiste, a trama principal é o amor, né, que isso captura filmes, novelas e no final tem que ficar junto, né? Que é o que vai completar a nossa incompletude. O amor, né? O mais belo dos sintomas. O que eu achei interessante, que eu cheguei a comentar com a Darlene na semana passada, comentamos, né, que o Philip e o Frei vão embora. Eles não vão ficar em Áquila, né? E eles podiam ficar em Áquila, porque agora as coisas vão melhorar em Áquila. Mas eu vejo no Philip e no Frei também. Quer dizer, o Frei vai continuar ali, né, onde ele mora, mas o Philip vai embora. E eu vejo essa característica do Philip também como algo meio psicanalítico. Eu vejo um pouco como o arquétipo, o Philip um pouco como o arquétipo do curador ferido, né? Ele resolve toda uma situação de muito drama, né? Na verdade, não é nem um drama, é uma tragédia, né? E na hora que ele resolve, ele vai embora, porque o curador ferido é isso. Provavelmente ele vai continuar se ferrando na vida. Se fosse verdade, ele continuaria pobre, roubando, com dificuldade, mas provavelmente ajudaria outras pessoas. E o curador ferido é isso. Às vezes ele não dá conta dele mesmo, ele não consegue resolver a própria vida, né? E é interessante, né, Sil? Ele vai embora, o Frei vai embora, que seriam as nossas soluções. E os dois voltam para Áquila, que foi onde começou a prisão. Aí tem uma outra conotação aqui, né? Será que nós voltamos para aquilo que nos prende? Ah, Esse filme é fantástico, dá pra gente trabalhar muita coisa com ele. Mas eu fiquei pensando agora, você falando sobre isso, de realmente o que se deixa aí, né? E as nossas escolhas. Então, o casal poderia ter falado: não, imagina, vem aqui, reconstrói sua vida aqui, né? uhum. Imagina que você vai ter o que comer, que você não vai ser miserável, que você pode, eles poderiam adotá-lo, sei lá, poderia ter tido N, né, finais ali. Mas não, eles permitem e ele vai embora e os dois voltam para a prisão e talvez o Felipe saia da prisão dele. Talvez dali ele pode também ter uma nova construção, ter uma nova vida
talvez ele não fique ali como um ladrão, né? Talvez Não ele sei tenha se for o aprendido com sintoma esse. dele, se roubar e mentir forem os sintomas, de repente ele não quer se livrar dos sintomas. Também. Pode ser que não, pode ser que não. Tudo assim, se fosse Tudo verdade, pode. tudo pode. Queremos o 2, Feitiço de Áquila 2. É muito. Olha, ninguém teve coragem de fazer isso, né? Não tem remake. A Dagny vai descobrir, ela vai descobrir que teve um remake feito na Indonésia em Conta pra gente, 1997, Darling. mas enfim, nenhum remake que eu saiba. Se existe algum remake, não fiquei sabendo da existência, porque é um filme muito bem sucedido. Uma outra coisa que eu acho bem interessante na estrutura do filme é a parte musical. Né? A história se passa na Idade Média e a trilha sonora tem guitarra. Né? Uma vez num fórum de discussão, teve uma pessoa que criticou isso, que considerou um defeito do filme. Mas como? É uma história medieval, como vai ter guitarra? Né? Não existia. Isso que eu achei muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas é verdade, é uma questão de ruptura. Por quê? Por que eles tinham que usar instrumentos que só existiam na época? Por que não colocar algo de contemporâneo? Né? Já que Anos o 80, amor, né, gente? Guitarra tava ali com tudo. não, já que o amor, a disputa pelo poder, a ambição, a inveja, né, a perseverança, o filme trabalha com questões que são universais e atemporais. Né? Então, essa ruptura musical me pareceu um elemento que tornou o filme mais rico ainda. Eu achei Sim. interessante comentar isso. E geralmente filmes, vamos dizer aqui, de época, medievais, se você olhar, toda a trilha sonora tem sempre ali uma banda de rock. Hum, Não são músicas mais tranquilinhas, né? Geralmente tem sempre uma banda, principalmente de heavy metal melódico por trás. uhum. O que é muito interessante fazendo esse casamento. Se você olhar grandes filmes, né, de lá para cá, da década de 80 para cá, geralmente tem sim esse ponto musical. Tem muita guitarra, né? Tem muito canto lírico também junto. Muito, muito São interessante. leituras interessantes. Né? Eu acho muito interessante você colocar música clássica. Eu não sei se já fizeram isso, né? Mas imagina pegar um filme de ação, bem de ação mesmo, e colocar música clássica. Mas a gente pode encontrar isso, por exemplo, não é de ação, mas é um filme de ficção científica. O 2001. Então, tem aquela parte musical erudita, e é um filme de ficção científica, porque a gente imagina a música clássica sempre num contexto mais antigo, não num contexto futurista, né? E sempre num contexto que, enfim, com sentimentos nobres, filmes que focam mais em relacionamentos, em amores. Então é muito interessante mostrar como uma coisa vai entrando na outra, como um estilo vai entrando no outro. É uma forma de indicar a atualidade das questões tratadas no filme. Olha, gente, essa história aconteceu na Idade Média, mas escuta a guitarra. Poderia ter acontecido hoje, porque ambição, inveja, gente tentando atrapalhar o amor dos outros, cobiçando o amor dos outros, gente com dilemas éticos. Essas questões são todas atemporais, né? Exato. E esse ponto que você falou é importantíssimo, a ruptura, quebrando as regras. Assim como todos, né, os outros filmes dos anos 80, se você olhar, vieram com elementos novos, né? Realmente era uma década de, olha, vamos fazer diferente, Uhum. comparando com os filmes anteriores. É um filme muito, muito rico. Eu vou dar uma interrompida agora para a gente mostrar o trailer do Feitiço de Áquila, para quem não viu, Claro. assim, ficar com vontade. Que Matthew Broderick, a pickpocket who
escaped from wasn't half as strange or frightening as what he'd stumbled into. I do not believe what I believe, Lord. These are magical, unexplainable matters, and I beg you not to make me a part of them. The knight who had saved him wanted only two things: to free his lover and to take his revenge. I have waited almost 2 years for a sign from God. Sir, the truth is, I talk to God all the time. And no offense, but he never mentioned you. The pickpocket was the key to his plan. But would you send a thief to guard your treasure? He was the last one in the world to act like a hero. It just happened by itself, and he was drawn into a magical, romantic adventure. Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Lady Hawk. Oi, tava olhando aqui, olha, ele fez o Superman, o filme, em 78, ele fez Superman 2 em 80, ele fez os Goonies, ele fez Máquina Mortífera 1 e 2, ele também fez os Contos da Cripta, ele fez uma temporada do Além da Imaginação, tá salientando, enfim, aquilo que eu falei para vocês, né, no começo, quando eu citei a profecia, quando eu citei Além da Imaginação, temporada 5. Reforçou aquilo que eu falei. O Richard Donner tem essa ligação mesmo com o metafísico, com o sobrenatural, com o satânico. Mas é um cinema com muita luz, mesmo mexendo com questões obscuras. É um cinema com muito vigor. Interessante você comentar, Sil, porque o ponto de espiritualidade geralmente é muito comentado, né, quando se fala nesse filme. E a espiritualidade, esse ponto de religião, espiritualidade, o que está oculto, também é uma forma das pessoas buscarem, entre aspas, aqui a sua salvação, né? Também entra como uma outra saída. Olha, eu não sei como funciona dessa forma, vou buscar essa resposta no outro, nessa espiritualidade. Então, é bem interessante esses elementos. E aí, quando você falou que ele dirigiu os Goonies, né? Quem não lembra dos Goonies, né, gente? Eu não sabia que era dirigido por ele, porque me marcou muito a questão do Superman e a questão da profecia, principalmente a questão da profecia, que é um filme, quem não viu, gente, é um filme aterrorizante. Ele é um filme muito sombrio, mas o que é interessante no caso do Richard Donner, porque na profecia ele faz um filme pesado, um filme sombrio, um filme cheio de sombras mesmo. Agora, ele pega esse mesmo sentimento metafísico, satânico, sobrenatural, e coloca num filme totalmente solar, que é o Feitiço de Áquila. Aí você pega o Superman, tem uma questão também sobrenatural, mas é um outro filme extremamente solar, né? Então, o Além da Imaginação é uma série super sombria, mas ao mesmo tempo ela é lúdica, ela é fantástica, ela não é terror puro. Então, ele vai trabalhando toda essa questão do metafísico de diversas formas. Então, ele trabalha a faceta mais sombria, a faceta mais solar, a faceta mais da ação, estilo Máquina Mortífera, a faceta mais fantástica, né, que é o caso do Além da Imaginação. Então, é muito interessante. O Contos da Cripta, nossa, eu era fã dessa série, eu não sabia que ele tinha relação com essa série, que ele era diretor dessa série. Eu não sei se ele dirigiu a série inteira ou apenas alguns episódios, mas é muito terror, os Contos da Cripta, mas, ao mesmo tempo, tem humor, né? Então, ele consegue lidar com o terror de diferentes formas. Eu acho que é interessante, né, trazer um pouquinho aqui da ficha, né, do Richard Donner. E falando um pouco dessa questão solar, lunar, né? Olha que interessante. Reflexões com Darwin, né? Durante o dia, é ele que é ser humano. À noite, ela, né, que se torna ser humano. Olha que curioso. Quando tem o sol,
é ele que aparece. Quando tem a lua, é ela que aparece. Então, me fez pensar muito na questão dos arquétipos, né? Do feminino e do masculino. Então, o masculino está sempre relacionado ao dia, ao solar, à ação, né? E o feminino está sempre relacionado à noite, ao lunar, ao passivo, ao obscuro. Né? A mulher é a mulher de fases, né, gente? A mulher da lua. Sim, e não é interessante porque as cenas do dia, né, o homem, né, com a espada, com o escudo, o falcão, a ave de rapina, tem muita ação durante o dia, né? É tudo muito claro, é tudo muito objetivo, é tudo muito direto, né? E à noite tem toda a questão do mistério. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? O lobo, ela acha que o lobo foi assassinado. Toda aquela hora de mistério. As cenas da noite são muito mais tensas, elas têm menos ação, mas elas são muito mais tensas e muito mais angustiantes. E é quando a gente mergulha também em diálogos mais interessantes. As cenas da Isabeau com o Philip, os diálogos mais trabalhados são os diálogos da noite. Então, para mostrar essa relação também do feminino, do lunar e do psicanalítico. Quer dizer, quando você entra numa escuta psicanalítica e quando você entra numa fala psicanalítica também, você acaba entrando num mundo de obscuridades. Num mundo O que está no seu inconsciente, né? O que está escuro, talvez, que você não tenha visto ainda, e quando você começa a discursar, a falar, você acaba, durante o dia, entre aspas, conseguindo ter essa visão como ela enquanto pássaro, né? Olha, adoro a Muito cena da lindo. transformação dos dois. Por alguns segundos, a escuridão e a luz, a noite e o dia, o lobo e o falcão, né? Navarre e Isabeau. É Freud, né? As dualidades do Freud, isso. Feminino, masculino, ativo, passivo, né? E ele se enfurece porque tem a questão também do sádico, né? E do masoquista, não apresenta essa situação no filme, mas a gente pode, assim, dar uma torcida, tá? No argumento. Vamos pensar. O sol bate na Isabeau, ela vira pássaro e ela voa de uma forma quase que submissa. E ele dá murro, ele se enfurece. Então, a gente pode pensar nessa questão também, né? Esse ponto dele ser do homem, né? E aí é curioso, porque quem sempre aparece agressivo é sempre o homem que luta, o homem que está com a espada, né? Todos os guardas ali de vermelho, representando também essa força, essa questão do quente, do agressivo, não é mesmo? Então ali é muito interessante como isso é muito associado ao homem, né? Se você traz para o mundo de hoje, as pessoas costumam brincar. Será que se o mundo fosse governado apenas por mulheres, teriam mais ou menos guerras, né? Mais ou menos isso. Esse seriam ponto de diferentes as agressividade, guerras, né? seriam guerras diferentes, seriam guerras mais É, intelectuais. exatamente. Seria, mas outro tipo. Bem colocado. Então é um filme muito que traz esse ponto de agressividade que está, né, no homem aí falando enquanto homem, homem e mulher, né? Essa agressividade que está ali que ele expressa. É um filme que é muito bonito, mas que ele também tem a sua outra face do véu. Uhum. Ele não é maniqueísta, né? E é muito interessante porque fala dessa questão do pacto demoníaco, porque quando a gente entra nesse campo da metafísica, de Deus, do diabo, a gente já meio que cai naturalmente num campo de maniqueísmo, o bem e o mal, né? E é interessante porque ele consegue trabalhar essa questão do satânico e do divino, mas sem cair no maniqueísmo. É óbvio que o bispo de Áquila é o vilão e os outros são os mocinhos, mas é como eu comentei, são mocinhos imperfeitos, né? É um Frei beberrão, né? Língua solta, é um ladrão, é o Felipe, é um ladrão mentiroso. O Navarro é um cara super irascível, ele tem uma agressividade super mal trabalhada, ele é bem primitivo, né? Quem está um pouquinho mais evoluída, na minha opinião, é a Isabeau. E para mim, aqui a Darwin está comentando, a cena em que o Falcão vai para a mão do Felipe e não do Navarro é muito boa.
Isso tem muito a ver com a figura do psicanalista de novo, porque às vezes o cônjuge fica com ciúmes do psicanalista, porque a pessoa começa a depositar uma confiança no psicanalista. Então, tem coisas que as pessoas vão falar para o psicanalista e não vão falar para o cônjuge. Então, como? Eu sou teu marido, ou eu sou tua esposa, como você está falando para um estranho? É que às vezes a gente precisa desse ponto de fuga. A gente precisa de alguém, como você falou, alguém que está fora da cena, para poder ver o conjunto, para poder ver o total. Né? Falando em cenas favoritas, um momento que eu acho muito lindo no filme é quando o Philip cai a ficha para ele que a Isabeau é o Falcão, ou o Falcão é a Isabeau, por causa da posição da flecha no peito dela. E ele pergunta, mas você é o quê? Você é carne? Você é espírito? E ela fala, eu sou a tristeza. O que é uma vida sem escuta? O que é uma vida na solidão? Sem a troca, sem a possibilidade da comunicação. Sim. E essa cena que a Darlene comentou, que eu também achei muito bonita, que você estava comentando anteriormente, é a mudança de olhar desse falcão, quando sai do seu dono e vai pro Philip, né? Ela tem essa outra visão, como você falou. Existe esse ponto do psicanalista que vai pontuar, mas muitas vezes ela também está enxergando o outro lado, outras possibilidades. Porque até então a possibilidade do Navarro seria matar o bispo. Ponto, acabou. Né? E o outro, ele fala, né, ele acaba enxergando de uma outra forma, de um outro modo, e acaba traduzindo e ajudando para que eles fiquem bem no final. Então é muito curioso. E uma cena que eu gostei bastante é quando ela aparece, que ele fala assim, tô sonhando? Ela fala, tá, você tá sonhando. Esse ponto, né, de verdade, quais são as suas verdades, ou o que a gente coloca, quantas vezes, né, nós achamos que também estamos sonhando, mas é a realidade, dura e ali posta à nossa frente. Às vezes a pessoa numa análise não está preparada ainda para saber que ela está na realidade. Às vezes ela precisa acreditar por um tempo que ela está sonhando. É a questão do auto-engano. Né? Às vezes o analista pode errar no time e mostrar e descortinar uma verdade insuportável antes do tempo. Naquele momento, era melhor ele acreditar que ele estava sonhando. Era muita informação naquele momento. E o que se faz com essas informações, né? O que nós fazemos com as nossas verdades, com o que está escondido, com as nossas amarras, com a nossa liberdade, com essas armaduras todas, né? Todos esses elementos nesse filme. Sim. Aí a Darlene colocou um texto interessante aqui, o lobo sendo o Navarre remete a várias outras pessoas da literatura, o lobo da Chapeuzinho Vermelho, a fera de A Bela e a Fera. Sim, o homem ele está sempre representado por um animal selvagem, né? Violento. E tem essa questão metafórica, né? Descobrir o que a mulher faz, é descobrir o suave, o afetivo dentro de alguém que é brutal. Inclusive, os homens eles entram em contato com o feminino deles quando eles se apaixonam por uma mulher. Por isso que o processo de se apaixonar por um homem é tão difícil. Não é simplesmente se envolver com outra pessoa, é muito mais do que isso. É entrar em contato com um lado deles que eles não querem aceitar, que eles não querem reconhecer. É entrar em contato com a mulher, com o feminino que existe dentro deles. E isso coloca muitas questões, né, em dúvida. Isso fragiliza, né? Pelo discurso social, o feminino é frágil, porque ele não vai pela via da guerra sangrenta, ele vai por outras vias.
Tudo bem. Você gostaria de fazer mais um comentário, dar uma fechada? Só agradecer mais uma vez e o convite de estar com vocês. Quem não assistiu esse filme, assista. É um filme muito bonito, tem fácil acesso para você assistir. Mais uma vez agradecer e espero estar aqui com vocês em outros momentos também. No próximo estará, com certeza. No próximo Cine Tiozinho do mês de maio, né? Eu vou falar sobre o filme Flashdance, né? Então, 18 de maio, já reservem na agenda. Gi, muito obrigada. Imperdível esse filme, hein, gente? Já estou aqui até com a música, Silvia. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Fantástico. Então, olha, Gi, também gostaria de agradecer a sua participação, as ótimas colocações, né? Obrigada para quem ficou aqui com a gente, tá? Um grande beijo, tá? E não deixem de ver esse filme maravilhoso, Feitiço de Áquila. Até a próxima.